Já pude assistir a nova obra O Último Azul e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. O Último Azul conta a história de uma idosa vivendo em um Brasil distópico. Nesse Brasil, as pessoas, quando mais velhas, são enviadas para colônias, lugares esses que justamente são uma concentração de pessoas idosas que vivem supostamente em harmonia. Entretanto, nem todos querem ser enviados para lá. No meio dessas questões etaristas, a nossa protagonista então embarca em uma jornada, quase um road movie, para assim realizar seus sonhos antes de ir para tais locais. Será que afinal ela conseguirá? Ou será que não? O Último Azul é um filme sci-fi justamente que vai contar essa história desse Brasil distópico em que temos justamente essas pessoas que estão deslocadas, né? Tanto num nível social quanto num nível de idade mesmo, né? Elas não se reconhecem mais nesse mundo e elas são destinadas a essas colônias. Isso porque, aparentemente, no contexto do filme, o Brasil não suporta mais pessoas tão idosas assim, né, nesse contexto social cada vez mais quebrado, fazendo com que existam essas colônias, que são lugares, né, gerados pelo governo. Então aqui é uma espécie de sci-fi distópico que justamente vai comentar sobre essa questão da velhice, né? Essa questão da etária, né? O etarismo aqui é muito presente, né? E toda essa discussão em relação à idade, talvez até mesmo a aposentadoria, previdência social, etc, né? Esses temas que circundam o mundo daqueles que são mais velhos. Mesmo falando de uma sociedade distópica e que supostamente não tem correlação com o real, o filme faz questão de deixar evidente que ele quer falar do atual momento, né? Sempre voltando suas frases para esse governo, esse tal governo, e sempre colocando adereços, né, justamente à atualidade, né? Temos aqui uma sociedade que fala sobre justamente o atual. É um filme que, a primeiras vistas, tende a se comunicar com o mundo, né? Com o Brasil atual, a realidade atual, etc, né? Ele tenta justamente se impor sobre o que estamos vivendo, né? Presenciando nesse atual momento em relação à população mais velha, mais idosa. Ele tenta traçar uma trajetória para isso. Porém, entretanto, todavia, é um filme que, ao tentar, né, ser esse escopo sobre a vida rotineira dos idosos na sociedade atual, acaba sendo um grande nada, um comentário sobre justamente o nada. O Último Azul acaba sendo um filme que, tentando falar dessa sociedade dos idosos, né, ele se perde por completo, né? Aqui acompanhamos um road movie. Road movie, para você que não conhece, são aqueles filmes, né, que justamente vão ser sobre um personagem, uma jornada pessoal, mas uma jornada em relação ao mundo, né? Eles vão para vários lugares, eles fazem diversas coisas, às vezes é um personagem, às vezes é um grupo, né? Geralmente, inclusive, é um grupo. Aqui, no caso do filme, é somente uma personagem, né, essa idosa que acompanhamos, porque, justamente, os secundários aqui ocupam quase um escopo de muleta, né? Eles funcionam mais como uma forma dessa personagem principal se erguer nesse mundo que é contrário aos idosos, né? Aqui não tem muito desenvolvimento em relação aos outros, né? Parece que é uma jornada individual e não uma jornada coletiva como o filme tenta propor, né? Esse embate entre a população idosa e o governo. O filme tenta dispor como uma jornada individual dessa mulher que vai lá e luta sozinha contra essa sociedade e não justamente como um embate coletivo, né? Um filme muito individualista e aí já começam certos problemas. Isso porque o filme sempre tenta se apoiar em uma jornada coletiva, né? Estamos aqui conversando, né, discutindo sobre as coletividades de uma sociedade mais idosa, né, com mais idade. Entretanto, aqui acompanhamos essa personagem que segue rumo sozinha, às vezes até mesmo passando certamente a perna em outros idosos, né? Certamente não ligando tanto para todos assim. É um filme que quer falar de um coletivo, mas que torna tudo uma experiência extremamente individual com essa única personagem. Os outros personagens aqui não têm tanta importância.
tanto narrativamente quanto contextualmente com o que o filme tenta abordar, né? Se é um filme que fala sobre o coletivo e que quer discutir tanto mesmo, ele coloca tudo em um individualismo barato. Individualismo esse que somente é mais crescente. É um individualismo tão tangível, né? Tão tátil, que você percebe que todos os personagens aqui somente são uma construção para a protagonista brilhar, o que em várias obras não seriam deméritos, né? Mas em um road movie que tem a proposta de elaborar sobre a jornada de diversas pessoas, né, se aventurando para um mundo, nesse caso para um Brasil devastado, aqui nada funciona muito bem narrativamente falando, porque justamente certas jornadas não chegam ao fim, não chegam a objetivos propostos, né? O filme tenta construir, né, um senso de esperança, né? Todas essas histórias aqui vão dar certo, coisas do tipo, e de fato elas não são muito elaboradas. Você nem ao menos sabe se as outras histórias além da protagonista dão certo, né? É somente a jornada individual de uma protagonista contra esse mundo opressor, o que o filme reitera e reitera diversas vezes, que é uma jornada dos idosos contra esse mundo. Mas ele nunca elabora muito sobre isso, né? Ele fala sobre esse coletivismo que os idosos têm que se voltar contra esse sistema, porém, entretanto, ele nunca coloca outros personagens, outros pontos de vista, né? Outros artifícios para, né, justamente esse embate, essa batalha ou coisas do tipo. Rodrigo Santoro aqui, que atua, né, justamente levando essa idosa de um objetivo a outro, assim como todos os road movies, né, todos os personagens secundários de road movies fazem isso, né. Aqui não é diferente, o Rodrigo Santoro de fato faz isso, só que aqui não temos o desenvolvimento do personagem. Ele aparece, serve como um elemento para a personagem se agarrar em certos momentos do filme, uma construção para ela se fortalecer. Depois aparecem outros personagens, né? O personagem de um mecânico que também somente serve para a personagem se fortalecer. Depois de outra idosa que não é muito bem elaborada logo no final do filme. É uma obra que acaba por ser de constantes passagens, mas não constantes passagens igual a outros road movies, com começo, meio e fim de cada arco, né? Todos os personagens não somente servindo de muleta ou coisa do tipo, mas resguardando uma parte da obra para si, né? Personagens que dizem algo além do protagonista, ou nesse caso da protagonista. Não, em O Último Azul é um filme de constantes passagens a esmo, né? Você observa imagens que não dizem nada, porque essa história, né, não é muito bem elaborada, né? As imagens não falam por si só, somente são belas, e acaba por sendo um filme que fica justamente nesse constante vazio, né? Nessa deriva constante, né? Uma obra que não consegue falar por si só e que as imagens, mesmo sendo belas, mesmo sendo de fato muito bem construídas, muito bem fotografadas, algumas até com simbolismos, né? Muito poucas eu diria, mas algumas de fato boas. Algumas imagens falam por si, muitas outras não. É um filme que não se sustenta na sua própria imagem, é um filme que não consegue falar com essas imagens sobre todas as questões que o próprio ergue. Tudo aqui acaba por ser muito mais um tropicalismo barato, né, com imagens do Brasil, etc., do que justamente um filme concreto por si só, que quer dizer algo, que quer comunicar através, né, do audiovisual. Ele não fala nada, ele somente deixa o belo, né, uma direção de arte supostamente boa porque mostra o belo. É um filme que ele quer embelezar, mas que com essa beleza ele não diz nada. E justamente o intuito do cinema é gerar sentimentos, gerar preocupação do espectador, ou emoção, ou coisa do tipo, gerar sentimentos através de imagens, não necessariamente de texto. E é isso que o filme não sabe trabalhar. Imagens a esmo, e imagens que não dizem necessariamente algo, mas que são belas, né? Mesmo sendo belas, se não dizer algo, né? Se não dizer nada, justamente, o filme não consegue falar por si só, como eu achei que foi o caso de O Último Azul.
Nesse montante de incidentes, né, nesse montante de coisas que não gostei, de fato posso dizer algo que eu gostei bastante. É um filme que de fato tem uma leveza que vai do início ao fim. Ele sabe ser jocoso, ele sabe brincar com o espectador, ele não se leva tão a sério em certos momentos, em certas instâncias, né? Principalmente quando ele não quer tentar fazer um comentário político revolucionário, porque isso ele não consegue. Mas quando ele leva tudo no humor, né? São personagens carismáticos, querendo ou não, mesmo que não sejam bem elaborados. As atuações, principalmente de Santoro, né? Tudo, elas têm um carisma interior em si, né? São personagens que são quebrados, são fragilizados, mas que brincam com essa fraqueza constantemente, né? Eles, mesmo com esse mundo de opressores, né? Porque essa já virou uma distopia o Brasil, eles ainda assim têm consigo uma leveza, né? Uma leveza interior que fica cada vez e cada vez mais evidente, né? E essa leveza é constante pelo filme. As imagens, mesmo não dizendo nada, conseguem transmitir também certa parte dessa leveza, não a totalidade. É um filme que justamente tem um texto que parcialmente é cativante, né? Justamente essas pequenas piadinhas, essas pequenas sacadas, né? É um filme que consegue muito mais me conquistar, né? Me engarear na comédia do que em qualquer outra instância do tipo, né? Um filme que sabe levar o seu humor à tela através de um texto que de fato tem certa parte dessa leveza que o próprio tenta constantemente. Ao final, O Último Azul acaba por ser um filme que não sabe comentar muito o que quer dizer. Ele fala sobre uma luta coletiva, mas só dispõe uma personagem no seu próprio individualismo, né? Personagens secundários aqui são extremamente mal desenvolvidos, eles ficam à deriva nessa trama, mas não uma deriva que é comum nos road movies, né? Eles ficam numa deriva justamente na história, nunca vemos a conclusão e nem mesmo um desenvolvimento de seus próprios arcos, né? Eles só servem para erguer a protagonista, né? A personagem principal. A personagem principal é essa que é bem trabalhada, mas trabalhada somente no individualismo que não se comunica com o restante do coletivismo que a obra propõe. E a imagem também aqui fala pouco, mesmo sendo bela, tendo ótimos planos em questão de beleza, esses planos geralmente não falam nada, e ao não falar nada, as imagens não se comunicam por si só. Mesmo com isso, o filme tem certa leveza e consegue justamente dispor um humor que me cativou. Eu de fato achei um filme bem humorado e principalmente quando ele não se leva a sério, até me gerou certas risadas e de fato eu pude gostar momentaneamente de certos momentos. Quando o filme se abre para comédia, para piada, principalmente aí eu gostei de Último Azul. Então, tendo em mente essas constantes qualidades e constantes não qualidades, mas claro, tudo pelo meu ponto de vista, eu vou colocar aqui para O Último Azul uma nota 5.5. Eu acho que foi um filme acima da média, eu de fato gostei, eu gostei de certas coisas, mas eu não achei um filme incrível. É um filme que sabe muito bem fazer esse humor, sabe essa leveza, sabe a leveza das imagens, né? Estamos no Brasil, afinal. As imagens transmitem essa tropicália constante. E o filme sabe dispor a leveza da tropicália, mas não sabe comentar sobre ela. Né? É um filme que não sabe comentar também sobre a própria questão do etarismo, porque ele coloca tudo num coletivismo que não é muito bem aproveitado. Enfim, O Último Azul tem grandes acertos, mas coisas que de fato eu não gostei. É um filme que, no final, no geral, foi acima da média, mas eu não pude achar tudo isso, essa tal experiência. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!